Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. O Oscar está chegando, premiações e premiações estão vindo por aí. Já sabemos quais são os indicados, eu vou trazer até lá algumas críticas, algumas análises de algumas categorias e hoje eu vou começar pelos diretores. Acreditem, é muito difícil, está muito acirrado. Aqui eu vou trazer começando pelos que têm as porcentagens mínimas até chegar ao grande preferido. E claro, ao meu também. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Começando pelo diretor Bong Joon-ho, que dirigiu Parasita, onde ele trouxe uma ótima trama envolvente ali, trazendo duas famílias. Para quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. É bem inteligente a forma que ele utiliza ali de conduzir a história através dos personagens. Há muita esperteza, há muita genialidade. Mas apenas um trama muito bem elaborado não é o suficiente, né? O filme praticamente ele traz por naturalidade de não conter muitos elementos que estruturem a história, onde o tema central é o mais importante, né? É o núcleo central da história que acaba ali transformando o filme do que ele é, fantástico. Então não é muito culpa do diretor, mas infelizmente o filme não foi aquilo, vamos dizer assim, que não teve grandes forças, né, para competir com os outros. É indicado, merecidamente, acho que pode ganhar lá como melhor filme estrangeiro, mas trazer o diretor Bong Joon-ho como o grande, melhor diretor é muito complicado, sendo porque os outros filmes trouxeram grandes obras, outros diretores construíram grandes personagens, histórias envolventes e muito mais coisas. Então eu qualifico ele como o menos que pode ganhar dentro desse Oscar como o diretor. Outro diretor é simplesmente o Martin Scorsese. Para quem não conhece o Martin Scorsese, ele é muito bom em trazer filmes sobre gangster, máfia e muito mais. Ele dirigiu O Irlandês, que traz uma história muito boa, e o ponto forte aqui foi a edição. Claro, são 3 horas e meia, a edição tinha que ser perfeita. Ele traz praticamente 2 núcleos centrais da história, onde ele desenvolve bastante através de um personagem que é interpretado pelo Robert De Niro. E o outro núcleo central da história é sobre a máfia, que ele acaba trazendo vários arcos, mas não muitos. Ele prioriza muito aqui o personagem do Robert De Niro. Tudo bem, achei bacana, foi sensacional. O trama também é muito bem forte, tenso, vamos dizer assim, dramático. Muito do que se deve ao personagem do Robert De Niro, mas achei que faltou mais camadas sobre a máfia, mais coisas que eles poderiam ter despejado. Não foi um erro grave, mas eu acho que por 3 horas e meia você priorizar muito um personagem e muito pouco a máfia, que poderia ter priorizado mais coisas do que foi mostrado sobre corrupção, esquemas, hierarquia, mais coisas ele poderia ter desenrolado. É um ótimo filme, não foge de ser indicado, mas Martin Scorsese acho também muito difícil. Sua porcentagem é muito baixa para que levante ali um Oscar. Em terceiro, com mínimas porcentagens, mas para mim um dos melhores diretores é o Quentin Tarantino, que dirigiu Era Uma Vez lá em Hollywood. Aqui ele traz um filme muito bem voltado ao final dos anos 60 de Hollywood, trazendo alguns personagens, mas não trazendo grandes destaques, assim como eram os atores lá. Um pouco sobre o assassinato da Sharon Tate, que sofre uma adaptação que ele foi muito coerente. O ponto forte aqui é simplesmente aquela era de ouro, né, de Hollywood no final dos anos 70. Muitas coisas a gente não sabia, ele acaba mostrando para nós. Mas também acho que para ele ganhar é meio difícil, sendo porque ele fez algumas coisas que eu não gostei, boa parte do público também não, sobre o Bruce Lee. Eu acho que eles poderiam ter trazido algo a mais sobre a Sharon Tate. Ele priorizou em fazer uma adaptação. Então algumas coisas eu não concordei, apesar do resto ele ter feito como uma obra-prima, né? Era Uma Vez em Hollywood é um ótimo filme para quem ali se aprofunde na história cinematográfica. Bom, acho difícil ele ganhar, pode ser que ele ganhe, né? Pode ser que eu me engane. A porcentagem dele não é tão baixa como os dos dois
últimos que eu acabei mencionando, mas temos Sam Mendes e Todd Phillips que trouxeram grandes filmes. Então acho que é mais ali pela uma margem de menos erro. Acredito que ele, se ele ganhar, será ali por milímetros. E eu não coloco ele como um grande favorito. Todd Phillips, de Coringa, Joker. Bom, aqui é sensacional o que ele faz, né? Ele traz um personagem da DC, eles conseguem trazer várias adaptações, tirando muito sobre a origem das HQs, que eu achei bacana e deu certo. O Joaquim Phoenix foi muito bem trabalhado na mão do diretor. O Coringa, o personagem também, essa junção entre ator e personagem deu química devido também ao diretor. E ele constrói uma história muito sensacional, vamos dizer assim, e muito lógica. Para quem entende ali daquela coisa psíquica, da loucura, vai entender muito bem o filme e durante essa transformação do personagem Coringa. Todd Phillips teve o grande ponto forte aqui na transformação do personagem, sobre a origem, em camadas que ele vai se transformando nesse vilão da DC, nesse grande personagem que a gente conhece. Acredito que ele tem uma porcentagem quase igual à do Sam Mendes, sendo porque ele trouxe uma história única, ele soube distribuir as ações do personagem. Não, o filme não é completamente violento, não é completamente louco, há a parte dramática, então ele soube dosar muito bem através da história do personagem. Acredito que se ele ganhar não será nenhuma surpresa, porém acredito que entre ele e Sam Mendes é muito complicado. O Todd Phillips fez um ótimo trabalho aqui, cometeu erros pequenininhos, quase nenhum, mas o filme não estrutura que ele tenha tanto poder para que seja o grande diretor. Se ganhar não será surpresa, se perder dará a lógica. E por último, o favorito não só de mim, mas de todos é o Sam Mendes. Para quem viu 1917 sabe que a genialidade é uma puta direção, essa é a realidade. Ele consegue trazer grandes obras, grandes elementos, grandes personagens, grandes jogadas de câmera, trilha sonora, tudo aqui que foi na base do diretor deu certo. Há uma genialidade, você vê a criatividade da mão do diretor. É excepcional, ele é o favorito e ele não teve só um ponto forte, ele teve vários, né? Qualquer coisa que você notava ali durante o filme que fosse através do diretor, você ficava espantado, né? De tantas surpresas. É sim o grande favorito. Bom, mesmo trazendo ele como um grande favorito, Sam Mendes, e o Todd Phillips um pouquinho atrás, a gente sabe que o Oscar sempre gosta de ficar aprontando, né? Toda vez que tem o Oscar, alguma coisa acaba nos desapontando e... Não, foi aquele cara que ganhou, foi esse filme, então não se espantem se outro diretor acaba ganhando aí, que eu dei uma porcentagem mínima. Mas a lógica é essa, e para quem assistiu esses 5 filmes na mão dos 5 diretores, sabe o que eu tô falando. O Sam Mendes é o favorito. Para mim, o Todd Phillips corre por fora, e os outros 3 que eu acabei mencionando, as chances são bem remotas, né? A produção também conta muito, que tem diretor que acaba entrando como um produtor e até no roteirista, que é o caso do Quentin Tarantino. Porém, Sam Mendes para mim é o grande favorito e deve ganhar o Oscar. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Amanhã eu vou trazer 2 filmes indicados e qual é a porcentagem deles e qual é o meu preferido de boa parte. Para você aí, quem deve ganhar como melhor diretor? Quem foi o seu favorito? Pode comentar aí. O canal é aberto a todos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.